Começa agora mais uma edição do UFSC Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher, evento celebrado no dia 8 de março em várias partes do mundo. Temas como violência de gênero, violência sexual, melhores condições de vida das mulheres, por exemplo, serão discutidos a partir de agora aqui no UFSC Entrevista. Para isso, convidamos a professora Olga Regina Zigueli Garcia, do Departamento de Enfermagem da UFSC, e a enfermeira Silvana Pereira, do Hospital Universitário. Olá, sejam bem-vindas ao nosso programa. Bom, eu queria começar falando desse Dia Internacional da Mulher, uma data celebrada eu diria, em boa parte do mundo. Eu queria que vocês falassem como nasceu essa data, a importância dessa data, um resumo aí para o nosso telespectador se localizar um pouquinho. Bem, primeiro gostaríamos de agradecer o convite e esse espaço que foi aberto e cumprimentar todas as telespectadoras e telespectadores que vão estar nos ouvindo sobre esse tema. A luta das mulheres por melhores condições de vida, respeito, ela faz parte da história da humanidade, né? Com a Revolução Industrial, no século XVIII, as mulheres trabalhadoras eram submetidas a grandes cargas horárias de trabalho, 14, 17 horas, em locais absolutamente insalubres, né? E começou a ter todo um movimento de reivindicação para a diminuição da jornada de trabalho, né, com várias experiências, em especial na Europa e nos Estados Unidos, aonde esses movimentos, a implantação, né, dessas primeiras indústrias acontecia, e e nesses movimentos havia uma repressão muito grande. E em 1857, em Nova York, havia uma tecelagem onde algumas mulheres estavam se mobilizando para a diminuição dessa jornada de trabalho. E no dia 8 de março, elas foram encerradas na fábrica e foi ateado fogo. E todas elas morreram carbonizadas. Então, foi uma grande tragédia de mulheres que tiveram uma repressão e perderam a sua vida quando estavam lutando por melhores condições de trabalho. Mas isso ele veio se inflamando já bem antes desse ápice, né? Sim, alguns atos. A construção, né? Sim, alguns. A história, alguns registros históricos mostram que já desde o início do século XVIII havia manifestações em algumas cidades da Inglaterra e outras cidades também no sentido de se organizar para a diminuição da carga horária de trabalho. Não era 8 horas, era 14, 17 horas, né? Sem falar nas condições e no assédio sexual e na violência que as mulheres sofriam nos ambientes de trabalho. Então começou, junto com o movimento de organização dos trabalhadores, em especial uma organização das mulheres por conta de suas especificidades. Isso foi um somatório do todo. Quer dizer. Então, se a gente pensa que naquela época não tínhamos a comunicação que a gente tem hoje das notícias, então não havia... Então, o processo histórico era diferenciado também. O que havia era uma grande insatisfação com a submissão àquelas condições de trabalho. Agora, a ONU, a Organização das Nações Unidas, só veio a reconhecer essa data, Dia Internacional da Mulher, a partir de 1977. Então, enquanto data reconhecida internacionalmente, com o respaldo da ONU, ela é muito recente, muito recente. 70 anos, né? E muito recente, né? Muito recente. Agora, Silvana e professora Olga, avanços de lá para cá, quer dizer, é possível a gente listar alguns avanços, o que tivemos aí de importante, questão do voto da mulher, como a professora Olga estava falando aqui. O que podemos colocar para o nosso telespectador aí em termos de avanço, se teve avanço considerável, né? Sim, o voto que veio através do movimento sufragista, das sufragistas do movimento feminista,
Só lembrar que em termos de Brasil, nós recém completamos 85 anos de direito ao voto da mulher. Até então a mulher não tinha direito ao voto, né? Então o direito ao voto, a visibilidade da violência a que a mulher estava submetida, porque muitas, e ainda existe hoje em dia, queria destacar, naturalizam a violência achando que é papel da mulher ser submissa, é papel da mulher até mesmo apanhar. Então essa visibilidade, ter noção de formas de violência que antes ela não enxergava como violência, são avanços e conquistas importantes. A ida para a mulher, mercado de trabalho, numa condição menos desigual, ainda existe muita desigualdade, mas a própria conquista de uma jornada de trabalho digna, que fugisse dessas 15, 17, 18 horas diárias, né? Não eram horas mensais nem semanais, eram horas diárias de trabalho, né? Eu acho que são avanços bem importantes. A mulher, quer dizer, além de ela trabalhar, por exemplo, 12, 15, sei lá, tantas horas por dia, lá no canteiro de obra, como diz, mas ela trabalha em casa mais tantas horas. Com certeza. Então, não levando em consideração todo o tempo que ela também se desgasta em casa, né? Tem estudos do IBGE, na sua pesquisa de amostra de domicílios, que demonstram essa diferença, que das mulheres ocupadas, o percentual, além do seu trabalho, né, o percentual de horas que ela despende com o trabalho doméstico é pelo menos 3 vezes superior ao tempo de que o homem ocupado despende com esse trabalho. Então, efetivamente, além de toda a inequidade que a gente enfrenta das mulheres no âmbito do mercado de trabalho, a gente percebe que no âmbito doméstico a divisão das tarefas é absolutamente desigual, né? Ainda tem um papel cultural de que como se fosse uma obrigação apenas das mulheres, né? Então essa é uma questão que também a gente tem que trabalhar, porque a partir do momento de que a construção, né, das atividades cotidianas, elas têm que ser também igualmente divididas. Tem que ser levado em consideração. Falando um pouco nessas conquistas, se a gente pega, por exemplo, o exemplo brasileiro, a gente vê isso na própria legislação, mas, né, a gente tem que estar sempre alerta, porque várias ameaças estão colocadas aí. Se a gente pensa que, até alguns anos atrás, o Código Penal brasileiro, por exemplo, ele preservava os homens do estupro. Pela lei, os homens nunca iam ser estuprados. Por quê? Porque o estupro era considerado uma relação sexual vaginal, uma penetração vaginal. Então, a penetração anal não era considerada estupro, certo? Então, os homens estavam fora dessa categoria. Para a própria mulher também, Para né? a própria mulher também, né? Então, a mudança da legislação no sentido isso, com um grande movimento das mulheres nesse sentido de fazer e dar visibilidade para essas questões, no sentido de que a violência sexual não é só essa, né? Você pega a questão da Lei da Maria da Penha, que foi aprovada, né? E toda a discussão que se faz no âmbito da violência doméstica são conquistas. Quando a gente vê alguns projetos de lei que hoje estão no âmbito da Câmara de Deputados, propõem um verdadeiro retrocesso para várias conquistas, tanto no âmbito da luta contra a violência, contra crianças e mulheres, né? Como também no âmbito dos nossos direitos sexuais e reprodutivos. Como, por exemplo, pegando um ganchinho bem rápido no que a Silvana está dizendo, porque estamos fechando o bloco. Propor a mesma idade de aposentadoria para homens e mulheres é desconsiderar absolutamente essa jornada que a mulher faz em nível doméstico. Exatamente. Muito bem, estamos conversando com a professora Olga Regina Zigueli Garcia. Ela é do Departamento de Enfermagem da UFSC e a enfermeira Silvana Pereira, do Hospital Universitário. A nossa conversa é sobre o Dia Internacional da Mulher. No próximo bloco vamos falar mais sobre o assunto e mais especificamente sobre os assuntos de interesse da mulher da universidade. Vamos para um rápido intervalo e voltamos logo em seguida.